obrigada. Primeiramente, cumprimento a todos. Primeiramente, os assuntos mais inerentes à Assembleia. Foi protocolizado um projeto de autoria coletiva dos deputados, com várias medidas para o enfrentamento do Covid. É muito provável que votemos, talvez até na quarta-feira, a emergência desse projeto, e se não forem decretados os feriados, poderemos até votar o mérito do projeto. Se o presidente entender por votarmos, ainda que se decretem os feriados, votaremos de toda forma. Eu até entendo que poderíamos votar na medida em que as nossas sessões têm acontecido de maneira virtual. Porém, essa parte administrativa não me compete. Estou trabalhando em algumas emendas. Assim que for designada a votação, vou explicar detalhadamente as emendas que apresentarei. E já gostaria de deixar aqui expresso o meu apoio à antecipação dos feriados. A imprensa já vem noticiando que tanto o governador como o prefeito, eles proporão a antecipação de alguns feriados. No caso do governador, a antecipação do feriado de 9 de julho. Eu entendo que é adequado antecipar, sim, os feriados. Primeiro, porque as autoridades concluíram que é uma forma de as pessoas ficarem ainda mais nas suas casas, mas também porque, se anteciparmos os feriados, uma vez voltando à normalidade, poderemos aproveitar mais e melhor, né, esses dias para, vamos dizer assim, recuperar as perdas todas para a economia, e essas perdas se refletem para toda a população. Erra quem pensa que essas perdas estão diretamente relacionadas apenas às classes mais favorecidas. Isso não é verdade. O emprego também tem a ver com o reaquecimento da economia. Bom, nessa mesma linha, eu gostaria de dizer que eu sou contrária à decretação de lockdown. Primeiro, gostaria de novo, né, consignar que em muitos estados fala-se em lockdown. No entanto, quando se mostram as imagens, né, dos centros comerciais, das ruas, nesses locais há muito mais gente circulando do que em São Paulo. Então, muito embora São Paulo até agora não tenha tido lockdown propriamente, em comparando com outros estados, ainda está numa situação, vamos dizer assim, mais benéfica, tanto pelo respeito ao isolamento, que eu sempre insisto que é importante respeitar crescentemente, como com relação à estrutura. Hoje mesmo teve a coletiva do governador, com a equipe toda que está acompanhando essa situação. Nós não temos ainda nem 70% da capacidade do estado ocupada. A capital traz uma situação um pouco mais delicada, mas ainda assim temos vagas. Então, não me parece que seja o caso de endurecer ainda mais. É importante reconhecer que a população está muito dividida, e eu tenho preocupações, né, de várias ordens. Preocupação número 1, que eu acho que já é um problema, né, a estagnação econômica. Se nós fizermos lockdown, isso vai se arrefecer. Mas a preocupação número 2, e eu acho até que ela é a maior das preocupações, diz respeito às muitas resistências que muitos grupos, muitas pessoas estão opondo até mesmo ao isolamento. Nós temos tido aí manifestações, algumas mais emocionadas, outras menos. Já temos notícias de prisões. Não me parece que haja clima para decretar lockdown. E é importante que as autoridades tenham essa sensibilidade. Eu temo que, em se decretando lockdown, haja algum tipo de reação e eventuais conflitos, e que isso venha a ser pior, pior para a harmonia, para a tranquilidade que nós desejamos alcançar. Então, fica aqui registrado, o meu apoio ao isolamento, a minha disponibilidade a participar, da construção de um plano para uma abertura paulatina. Neste momento, a minha objeção à decretação de lockdown,
e já antecipo o meu voto favorável, né, a trazer para esse período de isolamento todos os feriados possíveis, tá? Seja para que seguremos mais pessoas nas suas casas, seja para que, uma vez voltando à normalidade, possamos trabalhar nesses feriados, né, tradicionais, para reaquecer a economia, manter os empregos e assim por diante. Bom, então, ainda no âmbito estadual, né, essa era a primeira abordagem, mas também estamos trabalhando, hoje, inclusive, pela manhã, tivemos reunião de bancada, estamos trabalhando a LDO, né, apresentaremos várias emendas, né, na condição de bancada, na LDO, acho até que eu já comentei isso aqui, mas para que as emendas impositivas, né, indicadas pelos deputados, sejam direcionadas diretamente para as pastas beneficiadas, se a emenda da educação, que vá para a educação, se a emenda da cultura, que vá para a cultura, sem precisar passar pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, tá? Porque isso gera burocracia, isso atrasa a distribuição. Então, nós vamos apresentar uma série de emendas, inclusive esta. Comparando a LDO do ano passado com a LDO que veio para casa este ano, percebemos também dispositivos que dão maior liberdade para o chefe do executivo, sem ter que passar pelo crivo da Assembleia. Então, a bancada vai emendar também esses dispositivos. Houve um consenso hoje, né, dos colegas que participaram da reunião, que foi chamada com antecedência, que nós emendaremos a LDO para restringir o uso de dinheiro público em publicidade. Aliás, em consonância com o que eu venho e muitos colegas de bancada vêm defendendo também, tá? Então, acho que fica aqui um panorama geral: projeto do Covid, projeto de antecipação dos feriados, projeto de LDO, né? Eu explico para as pessoas que têm entrado em contato para marcar lives, marcar entrevistas, que eu tenho dado prioridade, né, ao trabalho na Assembleia, porque é um trabalho intelectual, é um trabalho de natureza jurídica, que demanda concentração, demanda dedicação, né? Para além das sessões, para além das reuniões, tem todo um estudo que precisa ser feito. Eu tenho dado prioridade para esse trabalho e procuro fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, essa interlocução com a imprensa ou com pessoas que têm páginas independentes. Só que neste momento, né, onde nós temos um esforço concentrado para fazer frente a essa crise, é difícil atender a todos os convites. De toda forma, fica aqui o meu agradecimento antecipado, né, pela honra de todos os convites que são formulados, e a explicação de que não é má intenção, não é má vontade, é efetivamente estabelecimento de prioridades. Eu já vi que vou ter que me reinscrever, mas eu gostaria é tão difícil falar isso, mas de respeitosamente, né, pedir algum cuidado com relação à indicação do novo ministro da Saúde, né? Alguns nomes vêm sendo ventilados, eu entendo respeitosamente que não devemos manter mais um general encabeçando o ministério, tá? Eu acho que sem nenhum demérito às Forças Armadas, existe uma simbologia, já são muitos generais, todos muito bem intencionados, todos competentes, apoio a permanência de todos no governo, mas mais um general, eu creio que poderá passar uma impressão diversa daquela que se deseja. Então, vejo com bons olhos termos, né, um novo ministro da Saúde, se possível alguém da área da saúde propriamente, que sempre é melhor, sobretudo nessa crise. Mas eu estou preocupada com alguns nomes que vêm surgindo. Não por saber de nada que desabone as pessoas, não é isso, mas porque existem alguns precedentes complicados. Eu vi que o meu tempo está encerrando, eu vou abrir a minha próxima fala me manifestando sobre isso, tá? Tentando explicar o porquê da minha preocupação. Agradeço por enquanto.